Suassuna diz lindamente, onde a terra é mais seca, as raízes são mais profundas. Esse aqui é o pequi, é um fruto típico do Cerrado, é uma fruta símbolo do estado de Goiás. Porque se eu falar leite de coco, dendê, coentro, se eu falar tucupi, alfavaca, chicória, se eu falar churrasco, chimarrão, o Brasil não é um país, ele é um continente. A gente tinha uma gastronomia brasileira muito regional, cada estado tinha a sua, cada um pensava um pouco de forma muito regional, e aí a gente precisou que chefes e pesquisadores de fora viessem e mostrassem que o nosso país é muito rico e que ele tinha muita coisa a oferecer. A gente ainda não tinha uma identidade brasileira construída, mas a gente está passando por um processo de construção, graças à união de vários chefes e de estudiosos da área. E a gente está passando por esse processo de mudanças. Inclusive, antigamente ninguém pensava nem em estudar a cozinha brasileira. E hoje a gente já tem até pós-graduação em que se estuda a cozinha brasileira. Meu pai é um retirante nordestino, vem do sertão de Pernambuco. Chegou aqui há muitos anos, trabalhou em feira, metalúrgica, fundição, malharia, muitos serviços pesados na maioria. Até que em 1973, com dois irmãos, montou uma Casa do Norte, que é um empório de secos, molhados, gêneros nordestinos diversos, como feijão de corda, rapadura, as carnes secas, os queijos, as farinhas. Ele começou a contar a própria história aqui, cozinhar de maneira intuitiva, ele nunca havia cozinhado. Começou a fazer alguns experimentos nos fundos da Casa do Norte. E aí, por conta do sucesso de um prato, que é caldo de mocotó, está no cardápio até hoje, há 40 anos já, aconteceu. Muito mais do que planejado, o mocotó foi acontecido. E aí a fama foi se espalhando, e a gente começou a servir outros pratos. O botequinho foi se transformando num restaurante, depois o restaurante foi se estruturando. E aí quando eu cheguei, com 13 anos de idade, lavando louça, limpando o chão, trabalhava no museu, meu pai e mais 3 pessoas. A princípio eu vinha para cá para ficar mais perto do meu pai, porque ele trabalhava tanto, e era a única maneira de ter contato, de aproveitar da presença dele, era vir para cá, porque você imagina que um adolescente não vai ficar feliz de passar as tardes lavando louça, limpando banheiros. E era o que eu fazia, todos os dias. Aí comecei a cuidar do negócio. E essas 3 pessoas que trabalhavam comigo e com meu pai se transformaram em 100 pessoas. Que atendem mais de 20 mil clientes por mês, de todo lugar da cidade, do Brasil inteiro, de vários cantos do mundo. Você pode procurar nas principais cozinhas da cidade, independente da especialidade francesa, italiana. Você vai ver grandes cozinheiros nordestinos, sua maioria do sertão do Nordeste, comandando
praças e cozinheiros super talentosos e sensíveis porque eles se formaram com tão pouco que tudo de mais sutil é percebido. A comida do sertão, ela obviamente tem tudo a ver com aquela paisagem, aquele povo, simboliza o essencial na cozinha. Lá você não tem fartura e abundância, então tudo é precioso. A região do sertão está muito ligada a alimentos estáveis, né? Então a farinha de mandioca, os feijões que são secos, o milho que é seco, isso forma um lastro para o sustento do sertanejo. Os queijos, a manteiga de garrafa, as frutas, né, na época das chuvas. Talvez em torno disso, desses elementos, das carnes secas, então, todos os elementos estáveis, é que se constrói a diversidade da cozinha sertaneja. A tapioca talvez seja um dos mais importantes ícones da cozinha brasileira, porque simboliza uma cozinha original. É um prato que está alinhado hoje com todas as grandes tendências da alimentação. Não tem glúten, não tem leite, é natural, não tem gordura adicionada, é super prático e rápido de preparar, barato, o mais importante que tudo, nutritivo e delicioso. Versátil, porque você pode recheá-la com coco, com leite condensado, com carne seca, queijo. Eu imagino, se você faz tapioca nos Estados Unidos, ela ficaria maravilhosa com uma pasta de amendoim, ou na França com queijo brie e um pouco de geleia de mirtilo. Prato que tem tudo para carregar o sabor e a cultura de um Brasil original, nativo. A Mara Salles é uma pessoa que eu sempre admirei muito, que é uma super pesquisadora, que conhece muito de comida brasileira mesmo, típica, entendeu? E eu fui desenvolvendo esse projeto de um restaurante. Aí surgiu a Micaela, que é o nome do restaurante, que é minha bisavó que veio das Ilhas Canárias, Espanha. E aí, que é mãe da minha avó que me criou. Inclusive fui criado na cozinha, minha mãe trabalhava, tal, então eu ficava com as minhas irmãs ali, minha avó estava o tempo todo na cozinha, então a gente acabava ficando ali junto naquele ambiente. Então foi uma homenagem para ela, tá? E por isso que tem essa brincadeira de Espanha, Brasil com Espanha, na verdade é importante ressaltar que a cozinha brasileira, com essas intervenções mais sentimentais do que, enfim, não é comida espanhola.
E aí, como eu estou sempre conversando com o cliente, é engraçado que muita gente, principalmente os mais velhos, sempre tem assim um cozinheiro dentro de si, sempre tem uma receita que quer passar, que quer dividir com o cozinheiro, no caso eu, chefe de cozinha, enfim. E eu dou muita atenção para isso. E é legal que eu tenho descoberto muitas receitas assim, podemos dizer, não catalogadas. Eu vivi em Piracicaba um tempo, eu sou do interior, mas estudei em Piracicaba e tal. E lá eu via muito nas festas, festa do Divino, Seresta, aquela coisa, sempre tinha o cuscuz. E é uma coisa que para mim sempre foi muito saboroso. A gente usa caldo de legumes, a gente usa cachaça para flambar ali o fundinho da panela com a galinha, usa azeitona que vai no cuscuz tradicional, a gente usa azeitona preta. E entrou a questão da Espanha como? Entrou com uma escalivada. O que é uma escalivada? É uma salada catalã que é feita com legumes tostados na brasa. E aí o que eu fiz? Eu peguei o sabor da escalivada, usei só o pimentão, as 3 cores dos pimentões, e piquei ela de uma forma que ele fizesse ali a vez do pimentão, que vai no tradicional cuscuz. Para finalizar, na montagem a gente coloca um ovo perfeito. O ovo perfeito é uma técnica de cozinha que você cozinha o ovo a 63 graus durante 2 horas e ele tem uma textura única, cremosa, que você não consegue com outro tipo de cocção, enfim. Nós vínhamos de uma ressaca de um país fechado para importação e estávamos deslumbrados em conhecer e importar esta cultura. E assim fizemos. Hoje o Brasil começa a ver e ter orgulho e vem de uma ressaca de consumir somente o estrangeiro. Você descobre o fruto, percebe que ele tem uma cor linda que pode ser explorada na gastronomia. Sente um cheiro intenso que pode ser explorado, seja num doce, num salgado. Eu resolvi me dedicar à cozinha brasileira, em primeiro lugar, porque eu sempre fui encantada pelo Brasil, desde muito pequena. Eu acho que foi fazer a gastronomia brasileira, me dedicar à cozinha, foi uma forma de conhecer o Brasil, porque eu tinha muita vontade de conhecer, e tenho ainda muita vontade, o Brasil é muito grande, né? De estar muito em contato com as pessoas, as comidas, os lugares. Essas simplicidades tão importantes de viver num Brasil singelo e tão profundo sempre me encantou. E foi por aí que eu resolvi me dedicar à cozinha. Eu gosto muito de conhecer as comidas, mas eu gosto mais de conhecer as pessoas.
e de conhecer o meio onde essas pessoas vivem. Eu fui para a Serra da Canastra, eu e uma amiga, que também é ligada à gastronomia, e nós ficamos na casa de um pequeno produtor que mora bem no alto da serra. Ele cria as vaquinhas, tira o leite de 40 e poucas vaquinhas. As vaquinhas têm o nome. Ele mora numa casa muito simples, ele, a mulher e um filho. E nós ficamos ali com ele, vendo fazer o queijo, ouvindo os pássaros, escutando as histórias, cozinhando com ela, que cozinha muito bem, num fogão a lenha. E essa pesquisa tem muito mais a ver com o meu desejo de ser feliz do que propriamente com o desejo de aprender as coisas, né? Você descobre o fruto, percebe que ele tem uma cor linda que pode ser explorada na gastronomia, sente um cheiro intenso que pode ser explorado, seja num doce, num salgado. Aí você começa a reconhecer o ingrediente, por exemplo, esses inúmeros espinhos pode ser uma coisa perigosa no uso. Essa castanha, por exemplo, o que eu posso fazer com ela? O pequi é um símbolo, é um fruto símbolo do estado de Goiás. Em geral, o pequi é usado em pratos salgados, né? Principalmente o arroz e a galinha. Eu decidi usar ele num prato doce. O Tordesilhas é um restaurante em construção, porque eu acho que essa coisa de cozinha tradicional é um perigo, né, trabalhar com cozinha tradicional, porque a tradição no nosso país, que ainda é um país que não se conhece, soa como alguma coisa pesada, alguma coisa que não traz novidade. Então é muito difícil trabalhar com essa cozinha tradicional, é muito delicado trabalhar com ela. E Tordesilhas vem trabalhando esses pratos, acredita na cozinha tradicional, aprimora a cozinha tradicional, que está cheia de pecadinhos, traz ela para um ambiente urbano e está sempre em construção. Ainda a gente tem muito o que fazer. Combinei o pequi, o maracujá, usei o pequi como se ele fosse uma baunilha num creme. Em geral, o creme anglese, ele é aromatizado com baunilha e eu decidi abolir a baunilha e usar o pequi porque ele é extremamente aromático. E lógico, quando você traz esse prato para um ambiente urbano, certamente você tem que ter cuidados, expertises na hora de servir, cuidados para que esse prato saia na operação, não como você come na casa da sua avó ou na casa da sua mãe, né? Esse prato precisa de um tratamento para que ele chegue à mesa de um comensal que chegou no momento que abriu o restaurante até a hora que fecha com a mesma qualidade, com a mesma textura, como se tivesse saído naquela hora. Então esse é o nosso trabalho, trazer isso para um ambiente de gastronomia, tratando esse prato para que ele chegue à mesa com esse refinamento. Então a gente misturou o creme anglese com uma compota de maracujá que a gente fez a partir do aproveitamento da casca do maracujá, cozida no próprio suco, que fica uma compota. E aí fiz um merengue para dar uma crocância no prato e servi com as sementinhas também do maracujá. Eu nem gosto muito dessa coisa de tratar o Brasil como uma coisa folclórica. Ele é brasileiro porque nós somos brasileiros e gostamos do Brasil. Isso aparece no móvel, no prato, no jeito da gente ser, no jeito da gente comer, no jeito da gente apresentar a comida. Então não existe nenhum esforço para a gente mostrar que nós somos um restaurante brasileiro, porque nós já somos brasileiros. Ele nasce assim, naturalmente.
bem tropical, ele é servido bem geladinho e muito aromático. O aroma do maracujá, do pequi, dá uma combinação muito... um sambadão. Falar de cozinha brasileira não é simples sem entender essa primeira dimensão desse país. Segundo, essa diversidade cultural que nós temos. Tomate, mussarela, manjericão, shoyu, gengibre e algas. Com 3 ingredientes você pode figurar a identidade de um país. O Brasil não tem isso. É muito difícil fazer. Por que o Brasil não tem isso? Porque se eu falar leite de coco, dendê, coentro, se eu falar tucupi, alfavaca, chicória, se eu falar churrasco, chimarrão, o Brasil não é um país, ele é um continente. Muitos ingredientes consumidos mundialmente saíram das Américas. As batatas, os tomates, o milho, a tapioca, ganhou o mundo através das navegações. Nós estamos num momento onde um segundo tipo de navegação pode acontecer. A América Latina está pronta para inundar o mundo de novos sabores. E nesta hora, ator principal será o Brasil através desses novos chefes. Através da formação profissional, as universidades de gastronomia trouxeram alguma melhora para o mercado profissional? Sim. O status da profissão de cozinheiro mudou. E isto fez com que a profissão de cozinha não fosse só entendida como uma profissão antigamente tida como subemprego, ou talvez em algum momento como superstar, como pop, e agora começa a ganhar contornos de profissão. De verdade, de caminho, de escolha de vida. O fundamento da gastronomia é o que? É escolher bem o produto, tratar bem o produto, cozinhar bem o produto e servi-lo bem. Isso é o que deve ser entendido como alta cozinha, isso é o que deve ser entendido como alta gastronomia. Em 1994, quando eu voltei para o Brasil como um profissional de cozinha, a gente tinha um cenário de cozinha todo diferente. Todo diferente. Os mercados eram diferentes. Alguns ingredientes eram desconhecidos. Quais eram os ingredientes desconhecidos naquela época? Trufa, alguns cogumelos, caviar, foie gras. Nós vínhamos de uma ressaca de um país fechado para importação. E estávamos deslumbrados em conhecer e importar esta cultura. E assim fizemos. Hoje o Brasil começa a ver e ter orgulho e vem de uma ressaca de consumir somente o estrangeiro. O interesse pelo produto cotidiano, pelo produto do fundo do quintal, o produto da selva, está mudando. Eu acho que a próxima geração de cozinheiros vai viver um momento esplendoroso. Se a gente olhar a França, a Itália, grandes queijos, grandes vinhos não são produzidos por grandes companhias, e sim, muitas vezes, por pequenos produtores, por caipiras, vamos mal empregar uma palavra. Em São Paulo e Rio de Janeiro está claro que nós temos bons chefes já debruçados sobre a cozinha brasileira, mas a gente não pode esquecer que Manaus, Belém do Pará, Belo Horizonte, no Paraná, no Espírito Santo, este é um fenômeno que está acontecendo. Se países referências gastronômicas no mundo, como França, Japão, Itália, Espanha, alcançaram o cume desta montanha, não é porque eles têm um bom chefe, é porque eles têm muitos bons chefes. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje.
o Brasil tem uma diversidade incrível de ingredientes e de homens para transformar este ingrediente. Esta é e será a maior força do Brasil. O dia que o Brasil comer mais o Brasil, com certeza a cozinha brasileira será maior. A cozinha brasileira será maior quando ela não for dos chefes, ela for do povo. Os chefes podem ser somente a válvula de dispersão, de reconhecimento, de revalorização do ingrediente brasileiro. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. Nesta terça, 11h30 da noite, o cirurgião Dr. Ray abre o jogo em A Máquina. Assista agora Gazeta Imóveis. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.